Olá, vamos dar uma olhadinha hoje em como que as estruturas de dados de filas são implementadas de forma específica e ver alguns detalhes dessa implementação, bem como uma demonstração de como é que as filas funcionam, usando uma maneira gráfica que acaba sendo bastante ilustrativa e útil para você poder entender a implementação delas. Bom, nós já havíamos visto em apresentações anteriores, as filas são um tipo de estrutura de dados que trabalha com um padrão de acesso FIFO, que é o First In, First Out, e é muito fácil explicar isso porque provavelmente todo mundo aqui já viu uma fila na vida, e a fila é aquele tipo de estrutura que na vida real, no dia a dia, você entra sempre no final da fila e você sempre sai no começo da fila, ou seja, a primeira pessoa que chega na fila é a primeira pessoa a ser atendida, idealmente, se ninguém for da fila. E você sempre tem o atendimento sendo feito no começo da fila, no início da fila, e os novos elementos da fila sempre entram no final da fila. Então nós temos o conceito de um final de fila e um começo de fila, a entrada de novos elementos sempre no final, o enfileiramento é sempre no final, a saída, o atendimento é sempre no início. Isso faz com que a fila seja útil em diversos tipos de aspectos de computação, para bufferização, para tratamento de eventos, para simulações, que trabalha com eventos também e outras coisas, e faz com que a fila seja facilmente implementada usando um array, entre outras possíveis estruturas. Aqui tem mais uma ideia de como é que nós trabalhamos com a fila. Nós podemos usar diversos nomes de função, o QStore e QRetrieve é usada nos livros que estão nas referências bibliográficas dessa disciplina. Mas você pode usar funções como enfilera e desenfilera, inkill, dekill ou qualquer outro termo que seja adequado, mas o fato é que você precisa de dois índices dentro da fila, o índice de início e o índice de fim. O índice de início vai ser onde você vai trabalhar com o começo da fila e basicamente diz qual vai ser o próximo a ser atendido. Então, o início da fila, como a fila de vida real, é o índice que mostra o elemento que vai ser retirado da fila primeiro. Ele é retirado da fila para ser atendido, basicamente, numa fila convencional, e dentro de uma fila computacional você pode usar para diversas tarefas. O índice de início da fila, então, é quem vai ser atendido. O índice de final de fila é onde o próximo elemento vai entrar. É o final da fila onde o próximo vai ser inserido. Cada vez que você insere um elemento, você move o fim uma posição para frente. Cada vez que você remove o elemento, que você retira o elemento, você move o início uma posição para frente. Isso vai ficar mais evidente quando nós vimos a representação gráfica, mas esses dois índices são importantes, são necessários quando você trabalha com uma fila baseada em uma array. A gente também pode trabalhar com filas baseadas em listas ligadas. Tem um ponto interessante que se você andar com o fim muitas vezes, até o tamanho limite dessa array, por exemplo, você vai chegar a uma situação onde a fila não suporta mais entradas. A fila tem um tamanho limitado, porque a array tem um tamanho limitado. Mesmo com listas encadeadas, por mais que a lista encadeada possa ocupar, em teoria, todo o espaço do heap disponível, é sempre salutar e é extremamente comum que as filas, mesmo com listas encadeadas, tenham um tamanho limite também. Caso contrário, você vai ocupar completamente a memória do seu computador, o que, boa parte das vezes, não é a intenção. Pode ser em algumas poucas delas. E então, quando você chega até o final da fila, quando o índice de fim chega até o final do seu armazenamento, você não consegue mais colocar elementos na fila. A fila está cheia, não suporta mais de uma capacidade. Do mesmo modo, quando você vai andando com o início aqui, você vai retirando um elemento, próximo elemento, você pode chegar à situação onde a fila, o índice de início e de fim da fila estão no mesmo lugar. Se você usar uma estrutura estática de array para isso, você corre esse risco, e isso seria um tipo de fila que é usado uma vez só. Então a fila preenche e você consome a fila, e ela é usada uma vez só. E existem muitas aplicações para isso, eventualmente. Para buffers limitados, por exemplo, para tratamentos de simulação em alguns casos. Mas, provavelmente, em outros casos, você tem uma fila que você quer continuar reutilizando. Quer dizer, à medida que você ainda tem o conceito de que a fila vai encher, mas à medida que a fila começar a ser consumida, você abre espaço na fila. Então a fila tem 10 elementos, você preencher os 10 elementos, você não pode colocar mais ninguém na fila. Mas à medida que 2, 3 elementos são retirados da fila, são atendidos, você pode mover a fila então você abre 3 posições, por exemplo, para colocar novos elementos. E essa é a fila circular, a fila onde você, à medida que você retira, você abre mais espaço, e aí os índices têm que ser eventualmente resetados, têm que ser eventualmente reinicializados.
Quando o início, por exemplo, começa a andar, você tem que fazer com que o fim saiba disso e seja acompanhado. Quando eles chegarem ao mesmo elemento, quando o fim e início estiverem apontando o mesmo elemento que não seja o elemento 0, esse inicial, você sabe que a fila pode ser resetada, e outras situações que nós vamos acabar vendo em código. A implementação de filas é bastante simples quando baseada em arrays, também não é complexa quando baseada em listas encadeadas. Nós vamos ver aqui a implementação em arrays, por ser mais simples. E basicamente o que nós implementamos é uma array em memória, com um tamanho fixo, um tamanho determinado, e duas funções, a função que nós vamos chamar no nosso caso aqui de QStore e QRetrieve. O que você faz é somente monitorar dois índices, que é o índice de início e o índice de fim de fila. E o QStore e o QRetrieve tanto colocam ou retiram elementos da fila, ou mostram elementos para a fila, quanto movem esses índices. Basicamente, o QStore vai mover o fim da fila, o QRetrieve vai mover o início da fila. E se a fila for circular, você tem que monitorar também a reinicialização. Tem uma página na web, um aplicativo gráfico que mostra muito bem como funcionam as filas em implementação em array, e é o que eu vou mostrar agora, e ele mostra como é que nós podemos implementar, como é que nós vemos a implementação de uma fila. E nesse caso aqui nós temos uma fila que tem 15 elementos, o início da fila está no elemento 0 e o fim da fila está também no elemento 0, isso quer dizer que a nossa fila está vazia. Quando início e fim são iguais e são iguais a 0, você está no fim da fila. Você está com uma fila vazia, perdão. E aqui nós temos duas funções, que é o enqueue, que seria o nosso QStore, e o dequeue, que seria o nosso QRetrieve, que é o enfileira e desenfileira. E eu posso colocar elementos aqui à vontade, então vou colocar o elemento A e vou enfileirar. Vocês perceberam que a própria animação gráfica já mostrou aqui, o A foi enfileirado e o fim da fila se moveu uma posição. Então o fim da fila está aqui agora no elemento 1. Isso mostra que o próximo elemento que vai ser cadastrado vai ser colocado no elemento 1. O fim da fila se moveu. Eu vou colocar aqui o B e enfileirar. O algoritmo percebe que o final da fila estava no elemento 1, coloca no elemento 1 e incrementa a fila, o fim da fila mais uma vez. Eu vou colocar mais um elemento aqui e percebam que ele vai primeiro consultar qual é o fim da fila, coloca o elemento naquela posição e então depois move o fim da fila uma posição para frente. Então, percebeu que é o 2, colocou no 2 e moveu ele para 3. E eu posso colocar quantos elementos eu quiser aqui. E eu vou sempre ter a minha fila sendo controlada, no caso do enfileiramento, pelo fim da fila. Então, o fim da fila mostra para mim que o próximo elemento está na posição 6. E quando eu vou fazer o desenfileiramento, o que ele vai fazer é verificar aonde está o início da fila, que é onde está o próximo elemento que eu vou consumir, consome aquele elemento e passa esse início para o próximo. Então, o dequeue aqui, ele vê que é o 0, remove o 0, dá um dequeue value e move o início da fila para o próximo. Eu dou mais um dequeue aqui, ele move o início mais uma vez, mais um dequeue, e assim por diante ele vai movendo. E seria muito interessante que vocês pudessem dar uma olhada nessa página. Então, após o vídeo, ou aqui no mesmo momento do vídeo, vocês têm o link na apresentação. Vão até essa página e testem diversas situações, trabalhem com as filas aqui. É uma boa maneira de vocês entenderem como as filas são implementadas. Esse é um material didático implementado por uma universidade americana de São Francisco. E um ótimo material para mostrar graficamente como isso funciona. Nós voltarmos para a apresentação aqui. Na nossa implementação, deixa eu mover a minha imagem para o canto aqui. Aqui nós estamos mostrando somente as duas funções aqui, o store e o retrieve, e a inicialização que você vai fazer com variáveis globais, com o define com variáveis globais, porque tanto o array quanto o fim e o início têm que ser acessados por diversas funções. Pelo menos aqui o store e o retrieve, eventualmente você pode acessar alguma coisa dentro da main também, apesar de ser pouco usual, mas essas variáveis têm que ser globais. Então nós definimos o máximo aqui como 10, então 10 é o nosso tamanho limite de fila, e temos uma array de inteiros chamada fila, que tem um tamanho de 10.
E o início e o fim e o início são definidos como 0 porque a fila está vazia nesse momento. A função QStore é bastante simples, recebe um inteiro, já que a nossa fila é de inteiros, o tipo da nossa array de inteiros. E se por acaso o fim for igual ao máximo, essa fila aqui é uma implementação de fila não circular, a fila está cheia e você não pode mais colocar nada ali dentro, ele só dá um return. Caso contrário, ele coloca aquele elemento no fim da fila, então a fila índice fim vai ser igual ao elemento que você acabou de colocar, e incrementa o fim de fila uma vez mais, com mais. Isso aqui vai fazer com que você caminhe o fim da fila, preenchendo à medida que ela precisa. O QRetrieve, basicamente a mesma coisa, se por acaso o início for igual ao fim, a fila está vazia. Isso vale tanto para quando o início e fim são 0, mas tanto para qualquer outra situação. Início e fim são 2, quer dizer, o próximo elemento a ser colocado é o 2, mas o próximo elemento a ser buscado também é o 2, quer dizer que a fila está vazia. A tua array está vazia. E você retorna um null, você pode testar isso depois dentro do seu programa. E assim que você recupera alguém, você move o início da fila uma posição para frente e dá um return da fila do in-1. Aqui só faz o return do in-1 porque nós teríamos que fazer primeiro o incremento e depois retornar o elemento que estava na posição anterior ao incremento. A gente podia fazer com pré-fixado aqui, mas dessa maneira fica ligeiramente mais claro. Nós já vamos ver a implementação dessa fila convencional e depois, mas antes disso vamos ver como é que nós implementamos a fila quando ela é circular, que é o que está aqui. O problema daquela fila que nós estávamos vendo anteriormente é que ela, quando você chegar ao final da fila, ao tamanho limite da fila e você consumir todos os elementos, você não tem mais como inserir elementos, eles chegaram ao final. Sempre que o fim da fila é igual a max, ele dá a fila cheia e não permite que isso mais seja usado. Isso é útil em algumas situações. Você pode usar isso em determinadas situações porque você quer uma fila que seja usada uma vez só. Tem usos para isso. Mas uma parte das vezes você quer ter uma fila que seja circular. Na fila circular tem algumas pequenas modificações que nós temos que fazer. Então, no armazenamento não basta só você fazer as comparações básicas para saber se a fila está cheia. Você tem que saber se o fim mais 1 igual a in ou o fim mais 1 igual a max. E o in não seja 0. Essa situação que nós estamos vendo aqui, o fim mais 1 igual a max, é a situação convencional, mas o início já pode ter se movido além disso. Ele pode já ter sido resetado, então você tem que verificar se o fim mais 1 é igual a in também. E então você dá uma fila cheia. E não é 0, claro, né? O resto é mais ou menos semelhante. Você armazena a fila no final. E se por acaso o fim for igual a max, você reseta o fim. Ele passa a ser igual a 0. Mesma forma aqui no QRetrieve, você tem o reinício da fila. Se por acaso o início for igual a max, você volta ele para 0. E o resto da implementação é basicamente igual. Tirando o fato de você fazer o reinício e esse teste de frente no QStore, nós temos uma implementação bastante semelhante, e o que acontece é que quando você chegar até o final da fila, você volta ao 0, e você consome depois o início da fila também volta ao 0, e você vai ter os dois índices caminhando, possivelmente um atrás do outro, eternamente. Eu acabei de perceber que tem um pequeno errinho aqui, que acho que o corretor ortográfico colocou esse fim maiúsculo aqui, mas não se preocupe que na apresentação, depois nos slides, eu coloco ele corretamente. Nós vamos dar uma olhadinha agora na implementação real, e nessa implementação real nós temos aqui os códigos e nós vamos dar uma olhadinha em como essa implementação vai funcionar. Essa daqui é a fila convencional. Então, nós temos aquele mesmo código que nós vimos na apresentação. A única exceção é que nesse código aqui eu coloquei um printf dentro do QStore, aqui, dizendo que estou enfileirando um elemento, o elemento da variável i. E no QRetrieve eu tenho um desenfileirado do elemento também, que é o elemento que ele busca no cabeçalho. E dentro da minha main, eu basicamente faço um store e faço um retrieve nessa fila. Eu vou executar esse código aqui, ele já está compilado. Deixa eu ver se eu posso compilar novamente aqui. Essa aqui é a fila comum.
Ele compila, ele dá uma warning aqui em relação ao null. Nós temos que testar o null depois na variável ali dentro. Ele tem o fato de que o null tem que ter um cast quando você vai testá-lo. E aqui eu vou executar a fila. E ele faz um enfileirado de 10 e desenfileira o 10 também. Eu vou fazer mais um skill store aqui de 20. E eu vou copiar isso daqui algumas vezes para ficar um pouco mais fácil. Só para ter números diferentes aqui dentro. 30, 40, 50, 60, 70. Já está de bom tamanho. E eu vou colocar 7 elementos aqui dentro e vou retirar alguns deles. Vou retirar 4 deles e isso vai fazer com que a gente tenha uma fila que tenha um pouco mais de opções aqui dentro. Da mesma warning, deixa eu executar. Enfileirei vários deles e desenfileirei até o 40. Os índices estão se movendo ali dentro. E o interessante da fila é que a variável, percebam que a array mantém o valor, mesmo depois que a posição caminha, eu não vou lá e apago o valor dentro da array. A array mantém o valor. Mas, levando em conta o conceito de fila, ele é irrecuperável. Uma vez que eu movi o índice, eu não vou recuperar ele mais. Aquele valor está, para todos os efeitos práticos, perdido. Ele não existe mais. Vamos só fazer mais um teste aqui, que eu vou copiar todo esse bloco. E vou repetir aqui. Então, esse bloco vai acabar excedendo o tamanho da fila. Depois eu vou fazer um retrieve de alguns poucos deles. Vamos ver o que acontece aqui. Compilando e executando. Então percebam que ele conseguiu encher os 10 elementos que a fila tem. E depois disso começou a dar o erro de fila cheia, fila cheia, fila cheia. E depois o desenfileirando começou a aparecer para mim. Então eu tenho agora o fato de que a minha fila encheu e o sistema detecta isso de alguma forma. Essa é a fila convencional, quando eu tenho uma fila que, assim que eu passo os 10 elementos, eu não consigo mais recuperar, por mais que eu tente desenfileirar algumas. Quer dizer, vocês podem testar depois, mesmo depois de fazer os retrieves, vocês podem tentar fazer mais no store, mas a fila já está cheia, porque ele chegou no final do espaço de armazenamento possível e essa fila não pode mais receber elementos além do limite desse espaço. Como eu falei, apesar disso parecer uma solução muito simplista, existem casos onde isso acaba sendo desejável. E na fila circular, nós temos de novo o mesmo código que estava lá na apresentação, exceção feita a um printf aqui para mostrar enfileiramento e desenfileiramento. E nós podemos testar com basicamente a mesma situação que nós temos aqui. Eu vou copiar essas linhas aqui. E vou copiar o QRetrieve algumas vezes. Nós temos um outro comportamento a ser esperado aqui dentro. Então, na fila circular, compilando aqui, nós temos a mesma warning e enfileiro 7 elementos e retiro 4 elementos. Isso é simples, isso a outra fila também já fazia, mas eu posso enfileirar mais elementos aqui. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então vou copiar todos eles e vou enfileirar todos esses elementos. Então ele enfileira e eu tenho uma fila cheia aqui. Eu acabo enchendo a fila porque basicamente o que aconteceu foi que eu cheguei ao limite do meu armazenamento e ele detectou esse fato. A questão é que eu posso fazer alguns retrieves depois disso e então armazenar mais algumas coisas. Então eu tenho a partir do 20 aqui uma fila cheia. Do 30 em diante eu vou colocar alguns key retrieve.
e vamos ver como esse efeito o que isso vai causar de efeito no código. O que acontece aqui é que percebam que eu preenchi o espaço que a fila tem e ele deu o erro de fila cheia, como deveria dar realmente. Eu desenfileirei alguns e consegui enfileirar novamente. Então, com esse tipo de implementação de uma fila circular, eu consigo reaproveitar o espaço da minha fila. Então, desde que eu vá desenfileirando elementos suficientes, eu consigo manter a fila sendo usada o tempo todo. A fila ainda continua com tamanho limite. Ela continua com o tamanho que representa o armazenamento dela, mas ela consegue se livrar dos elementos à medida que você desenfileira e abrir espaço na fila para que ela seja, para que o espaço possa ser aproveitado a posteriori. Isso mostra então a implementação das filas. Eu espero que vocês tenham entendido. Aquela representação gráfica da Universidade de São Francisco é muito útil para dar uma olhada, bem como os códigos que vão estar disponíveis para vocês verem na página do Moodle e acessarem depois. Obrigado e até mais.